Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Antes de você sentar, eu queria orar com você. Você crê nisso que você cantou até agora? Você crê? Pois nessa noite nós vamos testemunhar um pouco disso, de tudo que Deus fez, de tudo que Deus tem feito. E eu sei que Ele ainda fará maravilhas no meio de nós, na vida do Lucas e na vida de cada um que está aqui. Ele não te trouxe aqui à toa, querido. Você não está aqui por um acaso, por causa de um convite. Você está aqui porque o Senhor te trouxe aqui. E creia, creia, creia. O Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Em nome de Jesus. Pai, nós bendizemos ao Senhor, Pai, porque nós já temos visto, nós já temos vivido maravilhas, nós já temos visto o mover do Senhor aqui neste lugar, meu Pai. Essa noite já é um milagre, estarmos aqui já é algo maravilhoso, e nós te bendizemos, ó Pai, por isso. Espírito Santo de Deus, fique à vontade aqui entre nós, para manifestar o teu poder e graça, e falar a cada coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Vocês podem ficar à vontade, podem assentar. Obrigado aos amados aí da banda, todos que participaram aí, os amados irmãos, que já, de uma forma muito especial, já têm nos abençoado. Essa noite é uma noite de gratidão, gratidão a Deus por trazido ao nosso coração, acerca de tudo que nós temos vivido. Em gratidão a Deus pela vida do Lucas, pelo seu renascimento, eu queria compartilhar uma palavra, e ela está no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 9, nós vamos ler do verso de 1 a 7. Evangelho de João, capítulo 9, nós vamos ler do verso de 1 a 7. Algo que Deus já tem movido, falado muito conosco, e nós vamos compartilhar um pouquinho disso. E essa palavra, ela vai nortear aquilo que vamos compartilhar nessa noite. João 9, do verso 1 até o verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-lhe aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Havia um propósito ali, naquele momento, naquele local. Jesus estava naquele lugar, e não foi uma obra do acaso, mas havia um cego ali, na beira do caminho. E aquele homem, a palavra diz que ele era um homem já, ele estava ali no momento em que Jesus passava. E já havia algo que as pessoas criam, que a pessoa que estava ali, que tinha alguma debilidade, era por causa de algum pecado, era por causa de algum problema, da parte dele, da parte da família. E os próprios discípulos de Jesus questionaram com relação a isso. E a resposta de Jesus mudou toda aquela cena, toda aquela história. Não foi por causa do pecado, não foi por causa de um ato, não foi por causa de uma questão dos pais, não foi por causa da questão daquele homem, mas foi para a glória de Deus. Você crê que sua vida é para a glória de Deus, querido? Você crê nisso? Porque nós fomos feitos para a glória do Senhor. A nossa vida tem um propósito maior. E aquele homem, aquele cego à beira do caminho, um homem já, não era uma criança, uma vida inteira na escuridão,
A vida dele tinha um propósito e era naquele momento, para que a glória do Senhor fosse revelada ali, para que as pessoas que estivessem ao redor vissem quem é o Senhor nosso Deus, para que elas pudessem testemunhar que só o Senhor é Deus. E é nessa base, queridos, que nós queremos falar um pouquinho, testemunhar acerca do Lucas, do propósito dele, que as nossas vidas, elas são guiadas através de um propósito muito maior do que só viver, do que só ter uma família, do que só ter filhos, do que pagar boleto, do que viver uma vida ali correndo atrás de coisas, de conquistas, mas a nossa vida, nós fomos criados para a glória de Deus, desde o nosso nascimento, cada dia, cada momento, essa noite que nós estamos aqui, ela é para a glória do Senhor. Amém, querido? Amém? E nós vamos compartilhar, o Edson. Obrigado, meu irmão. Bênção pura. Não sou muito acostumado com essas coisas, não, mas vou tentar. Acho que vai dar certo, hein? E nós vamos falar um pouquinho de um propósito que aconteceu nas nossas vidas. E é motivo de muita gratidão. A gente tem aí, né, meu amor? Cadê ele? Já está ali com o nosso pequeno. Glória a Deus. E a gente pôde estar aqui, vocês não imaginam a alegria de poder estar aqui em família, de poder estar com a família completa, de poder ter todos aqui, amigos e irmãos, e a gente compartilhar desse momento tão especial. Então nós vamos falar um pouquinho disso, de tudo que Deus tem feito através da vida do Lucas, e testemunhar tudo que nós temos vivido. E essa história começa em 2018, em Ipatinga. Nós estamos aqui, isso é mais uma das histórias, né, dos milagres que Deus tem feito nas nossas vidas. Em 2018, eu voltei para Vale e nós estávamos chegando em Ipatinga. Não conhecíamos ninguém, a gente estava... A Ellen, a primeira vez que ela tinha saído de Vitória, né? Apesar de ser baiana, mas ela já a vida inteira viveu aqui, longe da família, longe dos amigos, estávamos recomeçando a vida, cheio de esperança, cheio de propósitos, cheios de planos e sonhos, e mal sabíamos aquilo que Deus já estava preparando e desenhando desde aquele momento, quando nós chegamos ali. Então, nesse recomeço, a Ellen buscando o algo estava lá, né? O Edson, obrigado mais uma vez. Gente, bênção demais nas nossas vidas, né? Precioso. Obrigado, querido. E nesse momento, quando a gente menos esperava, né, no meio de todos esses sonhos, desses planos que a gente estava realizando, um mês depois que a gente chegou lá, no meio de uma situação um pouco atribulada também, né? Eu já estava tendo um dos meus filhos, né, que era uma pedra nos rins, eu no hospital, e a Ellen vira para mim e fala assim: amor, fica bom que nós vamos ter um filho agora, hein? Glória a Deus. E eu lá abaixo de morfina, olhando assim meio para o alto, meio lá, meio cá, e falei: amém, agora, glória a Deus por isso. E Deus nos deu o privilégio, né, em meio a medos, no meio de uma situação, exatamente um ano depois da perda do nosso primeiro bebê, que a gente sabe que hoje é um anjinho, está com o Senhor. Um ano exatamente depois, a Ellen ficou grávida novamente. E nesse medo ainda de falar: e agora? Será que vai dar certo? Será que vai vingar? Será que esse neném vem? Será que nós vamos conseguir conquistar o nosso sonho de ser pais? Logo no primeiro ultrassom, quando o coraçãozinho dele estava lá disparado, quem é pai já passou por isso, né? Gabriel, dose dupla, né? Uma bateria dupla lá, coisa linda, né? Ele, Paulinha. Mas quem já passou por isso, é uma sensação linda. E a gente só fazia chorar e ligar para a família aqui e falar: ô, tá aí, tá firme. E o nosso Luquinha já estava sendo gerado ali. E já estava sendo preparado, né? Foi um tempo que foi um pouco difícil, principalmente para Ellen, por conta, nós já não éramos tão novinhos, então várias recomendações de repouso, de cuidados, né? Então, no meio disso tudo,
Ellen numa terra estranha, eu tendo que ficar fora trabalhando, e Ipatinga é um lugar fresquinho, né? Só que não, o Ricardo conhece lá, já sabe, calor, muito quente aquela terra, e foi um tempo assim, para Ellen um pouco mais puxado, mas a gente curtindo todo aquele momento. Algo que naquele tempo pesou muito no nosso coração, depois de 3 meses, no terceiro mês, a Ellen foi à médica e foi apresentar alguns exames. E nesse dia, por algum propósito, por algo que Deus não permitiu, de todas as maneiras, eu não consegui chegar na consulta. Não consegui. E Ellen falou, olha, amor, eu vou na frente por causa do horário, e você, assim que você chegar, já vai direto para o consultório. E quando eu consegui chegar, a Ellen já vinha descendo as escadas do hospital, né, o hospital lá de Ipatinga, onde ela foi se consultar, e já chorando muito, incontrolavelmente. E ela dizia, amor, a médica diz coisas horríveis, diz que nós vamos perder o nosso bebê, diz que é a nossa última chance. Ellen já tinha uma situação de ter 7 miomas, então ela falou, né, várias coisas acerca disso, que o neném não ia conseguir, né, crescer saudavelmente. E foram várias palavras ali que doeram muito o nosso coração. E a gente falou, Senhor, tem misericórdia. Como que nós vamos conseguir vencer nesse tempo? Nós estamos aqui nessa terra, sozinhos, aprendendo a viver aqui, a família está longe, né? A Ellen sentiu muito, minha sogra também, que sempre foram uma pela outra, e distantes uma da outra. E nós ali naquele momento começamos a orar e pedir, Deus, tem misericórdia. Eu não tenho nem como pedir algo, eu não tenho nem como pedir uma transferência, eu não tenho nem como falar para o meu chefe, olha, eu quero voltar para Vitória, porque foi uma opção minha estar ali. Eu achando, né, que Deus já tinha um propósito, Ele já tinha nos levado lá com um propósito maravilhoso. E nesse tempo, quando nós oramos e quando nós bradamos, Deus já começou a mover de uma maneira muito especial. Deus já foi movendo através do seu propósito eterno, de uma forma linda. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas, todas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que andam segundo o seu propósito. E Deus, no seu propósito lindo, já estava preparando tudo para nós. De surgir uma conversa lá no WhatsApp, opa, ô Maurício, tudo bem? Tudo jóia, aqui é fulano de tal, eu trabalho aqui em João Neiva, mas já tem 2 anos que eu estou aqui. E quem conhece João Neiva fica 60 quilômetros distante daqui de Vitória. Ele falou, olha, eu já não estou aguentando mais ficar longe da família, e eu soube que você é daqui da região, você não quer trocar comigo, não? O improvável começou a acontecer. E eu ainda, no meio da condição, não crendo naquilo tudo, ainda falei assim, olha, eu posso até trocar, mas eu estou recente, acabei de chegar. Então é o seguinte, da minha parte eu não vou fazer nada, fica tudo por sua conta. Você pede para o chefe, você conversa com eles aí, conversa com a gerência, eu não vou fazer nada, não vou aparecer não, porque senão eles vão falar que eu já estou querendo pular fora. Beleza, deixa comigo. E quando foi, nós chegamos em Ipatinga em setembro de 2018, em abril de 2019, nós já estávamos chegando aqui de volta em Vitória, mais especificamente em João Neiva, mas já estávamos aqui próximos. E Deus já estava começando uma nova história para nós. Ipatinga foi um tempo do Lucas Vi, de amadurecimento, da gente viver como família, do nosso relacionamento como casal ser fortalecido. Deus fez maravilhas naquela terra, né, meu amor? A gente aprender a viver com pouco. Todo recomeço é assim mesmo. Mas foi um tempo maravilhoso. Foi um tempo maravilhoso. Deus colocou pessoas no nosso caminho. Deus me fez rever várias coisas. Porque em Vitória, a gente saiu de uma liderança de jovens, né, meu amor? Fomos para lá, começando uma igreja, desconhecidos, e pensando, meu Deus do céu, cadê o propósito do Senhor nisso tudo?
Aonde o Senhor está nessas coisas? E foi um momento em que, numa das conversas com meu irmão querido, está ali, ó, Marcão, Deus te abençoe, querido. Ele falou: Maurício, o propósito, ele é contínuo. Não é um momento. A sua vida já é um propósito. Então, aonde você está, aonde você anda, aonde Deus te coloca, com as pessoas que você encontra, esse propósito é vivo. Ele já está acontecendo. Não pense que porque você não está liderando algo, que você não está à frente de algo, que ele não está no louvor, ou que você não está numa determinada posição numa igreja, que o propósito que Deus tem na sua vida não está acontecendo. É muito mais do que só isso. Mas é onde você vive, é onde você mora, é com as pessoas com que você relaciona, é onde você trabalha. Esse é o maior propósito. Então, viva isso intensamente a cada dia que Deus te dá. E a partir daí, voltando para essa terra, pouco tempo depois, no dia 18 de junho, a nossa bênção chegou. Nosso lindo Luquinha, gente. Coisa mais linda, puxou a mãe. Glória a Deus. Deus é bom demais. Deus é muito bom. E foi maravilhoso. Depois de 17 horas de parto, depois de um processo que a gente já estava ali, já a mamãe já bem cansada, Luquinhas nasceu, quase 3 quilos, né? Coisa linda, 48 centímetros e meio aproximadamente. E Lucas veio para alegrar a nossa casa, realizar um sonho que a gente tinha de sermos pais. E ali, logo que ele chegou, já começaram já os processos, né? O Lucas saiu e a mamãe: olha, ele não está respirando não, corre ali. E a pediatra já correu, já limpou o narizinho, já ambuzou, e Lucas começou aquele chorinho gostoso, né? Aquele chorinho do parto, aquela coisa maravilhosa. E dali nós já tivemos um momento, né, normal, aparentemente. Logo um pouquinho antes de ter uma alta, a médica falou: olha, pelas características, o Lucas está com icterícia, né, todo amarelinho, então ele vai precisar ficar internado aqui um pouquinho. Mas isso já tinha um propósito de Deus nisso tudo. Porque logo 2 dias depois da internação do Lucas, que ele já estava recebendo o seu tratamento, Ellen começou a ter um inchaço muito grande. E ela teve um fenômeno raro, chamado eclâmpsia pós-parto. E que ela não sabia, e que nós não sabíamos. E logo numa das visitas à UTI, onde ela foi tentar amamentar, porque Lucas já não estava pegando peito, ela chegou e falou: amor, eu estou muito cansado, eu estou com muitas dores. E de lá nós já fomos ao pronto-socorro, fez o exame, no dia não teve como. No outro dia de manhã nós voltamos e eles, quando viram o exame, internaram a Ellen no mesmo momento. E aí era um domingo, né? Coração do papai dividido, com a mamãe de um lado, no andar, o bebê no outro, e dá assistência para um e dá assistência para o outro. Eu falei: pai, tem misericórdia, fortalece, porque eu quero entender qual é o propósito do Senhor nisso tudo. Mas depois desse período, depois de medicada, depois de todo esse cuidado, nós pudemos ir para casa, com Lucas no carro, eu dirigindo a 20 por hora, com medo, parecia que eu estava com um vaso de porcelana ali dentro do carro. E ela falou: amor, nunca te vi andar desse jeito. Falei: que bom, né? Deus faz milagres, né? Graças a Deus. Tirou o pé do acelerador e foi lá com muito cuidadinho, com a família toda, para casa. E isso foi um período muito gostoso da gente aprender a viver com o nosso bebezinho, aprendendo a estar ali com ele. Mas aos poucos as coisas foram começando a surgir. No dia a dia do Lucas, a gente começou a ver que algumas etapas que eram comuns não começaram a acontecer. E apesar de toda essa alegria, de toda essa disposição, a gente vê que ele está bem mais alegre com o uniforme do Atlético, graças a Deus. Deus é bom. Ah, não? Sabe não, pastor? Acho que foi isso, não? Ô, gente. Olha lá, ó, não tem como negar, não. Olha lá, a mãe fica fazendo graça, por isso que ele riu com o uniforme do Flamengo.
Tem jeito. Enfim, e a gente começou a ver que Lucas estava tendo algumas dificuldades. Pegava o Lucas, ele sempre muito molinho, ele não gostava de colo. E a gente começou a sentir isso. E coração de mãe não se engana, e a mãe já falou, olha, tem alguma coisa que não está legal no Lucas. Eu estou sentindo que ele não está desenvolvendo como deveria. E a gente ia a um médico e as recomendações dele eram muito repetitivas. E ele foi bênção até aquele momento, mas a gente falou, está na hora de mudar, vamos buscar um novo profissional. E nós fomos num médico, e esse médico que nós fomos, na primeira consulta, ele revirou o Lucas todo. E vira para um lado e vira para o outro, aquele menino chorava, e a mãe desesperada, e eu segurando a mãe, falando, não avança no homem não, né? O instinto de mãe, leoa, surgiu ali, eu falei, calma, que ele sabe o que ele está fazendo. E no teste mais simples que as pessoas fazem, que é pegar ali os dedos, né, e tentar erguer a criança, a gente vê isso de uma forma tão comum. Lucas, ele logo soltou. E aí esse médico falou assim, né, naquele momento, ele falou, olha, o Lucas, ele está muito molinho, ele tem alguma frouxidão de ligamento. Alguém na família tem? Amanhã eu já tive e tal, mas não tem problema nenhum, então. Vamos fazer assim, leva seu filho num geneticista e leva também num neuropediatra. E nisso, a consulta em Vitória, eu voltei para João Neiva naquele dia, foi numa quarta-feira. E na quinta, a Ellen já conseguiu marcar um neuropediatra, ela ficou aqui em Vitória com o Lucas, na casa da minha sogra. E no final da tarde, ela já me ligou. E já me ligou desesperada e aos prantos, falando, amor, o Lucas tem alguma coisa. E o médico fez uma coleta de sangue, fez uma coleta de um exame, que é um exame terrível, para ver se o Lucas tem atrofia muscular espinhal, conhecida como AME. E essa doença, para quem conhece, sabe que é uma doença que, na sua maioria das vezes, se você não tiver um tratamento adequado, e é um tratamento caríssimo, muito caro. Quando é principalmente com crianças recém-nascidas, que é do tipo 1, ela é letal. A criança vai perdendo os movimentos, todos os movimentos dos músculos, e chega um momento que afeta a parte respiratória e ela não resiste. E ela chorava copiosamente, aquilo eu estava já saindo do turno de trabalho, eu fui para casa, e eu fui para casa muito mal, fui para a nossa casa em João Neiva. E eu ali sozinho, liguei para um supervisor meu, e eu falo que Deus sempre une propósito, você vai ouvir eu falar isso muito nessa noite, do propósito do Pai. Esse meu supervisor com muito carinho, com muito cuidado, um cara que eu tenho um carinho muito especial. Ele falou, você está em casa, Maurício? Estou, mas eu vou dar um jeito de ir embora, eu não posso ficar aqui. Ele falou, não, espera só um pouquinho. Ele saiu da sua casa, pegou o carro, me buscou e me levou em Vitória. Ele não deixou nem eu vir dirigindo. E aí, quando eu cheguei em casa, aquele clima pesado e a gente sem saber o que estava acontecendo. E o único que sorria, sabe quem era? O Lucas. Porque para ele a alegria dele era estar junto da família, era ver o papai, a mamãe, a vovó. Ele olhava para a gente, ele chorando, ele não entendia nada, e ele brincava, e ele juntava os bracinhos. E a gente clamando, Deus tem misericórdia. Tem misericórdia, porque a gente não sabe qual é o futuro, não sabe o que vai acontecer. E a partir desse momento, a partir dessa situação, o pediatra já falou, olha, independente do que vai acontecer, dado esse quadro do Lucas, dele está muito molinho, ele precisa de fisioterapia constante, ele precisa de hidroterapia, ele precisa de vários tratamentos. E nós já começamos aí. E eu confesso, meus irmãos, que no começo foi algo muito pesado. A primeira vez que a gente entrou numa clínica, tem uma clínica ali em Vitória, no bairro República, chamada Clínica Vitória até. E ali são crianças especiais de várias formas. Paralisia cerebral, síndromes, autismo.
síndrome de Down, várias situações. E quando eu entrei com meu filho naquele lugar, veio um sentimento, uma vontade de pegar Lucas no colo e sair correndo, de sumir dali, com ele, com a Ellen. Nos aproximou da gente uma mãe, uma amiga da Ellen, começou a testemunhar, não, eu tenho meu filhinho, ele tem síndrome, olha, tem isso e aquilo, e eu assim, por dentro, meu Deus, eu não quero ouvir essa mulher, eu não quero viver essa história. Deus, não o Lucas, não ele. E no meu coração, naquele primeiro momento, eu não aceitava aquilo de forma nenhuma. E aquilo foi um tempo pesado. Quem conhece o exame da AME sabe que ele é muito demorado. E todas as noites a gente começava a reunir para orar. E aí Deus começa a unir mais propósitos. Ellen começa a fazer contato com pessoas muito queridas, com irmãos muito amados. Começou a mover o coração de um grupo que a gente chama de galácticos. Coisa linda. Aqui a Lu, o Jeff, a Dani, o Rodrigo. Irmãos tão queridos, de uma caminhada tão longa, gente tão longe um do outro. E eles começaram a pagar um preço por nós, madrugadas de oração, além da família. Coisas que Deus foi fazendo ali no nosso meio. E Deus começou a mover o coração deles, começou a mover o nosso coração. E a gente clamando, Deus tem misericórdia, o Senhor é Deus que pode todas as coisas. E quando foi um mês depois, eu estava em João Neiva, fazendo um atendimento até de uma ocorrência, e naquele momento, uma outra colega, um anjo que Deus colocou na nossa vida, de uma forma, uma pessoa que eu falo para vocês, até uns 4 meses atrás, né, meu amor? Eu nunca tinha visto essa pessoa pessoalmente. Ela é cunhada de um amigo de trabalho, eu contei um pouco do que estava acontecendo. Ela tem um filho que tem AME, e ela luta com esse filho até hoje. E essa mãe disponibilizou tudo que ela podia, dos recursos de ajuda, de materiais, de contatos que ela tinha para nos ajudar. E nesse processo, ela me liga antes do médico ainda, olha, Maurício, eu tinha trabalhado a noite toda, eu tinha chegado em casa, peguei o telefone, sabe quando você recebe aquela notificação assim do WhatsApp, está lá assim, aparece assim, ei Maurício, saiu o resultado. Eu peguei o telefone e joguei de lado, eu falei, Senhor, eu não estou preparado para ver isso agora não. Tem condições? Eu falei, mas eu preciso ver, Pai, porque o que acontecer vai ser para a glória do Senhor. E quando eu peguei o telefone, ela falou, olha, eu já estou com o resultado em mãos e o resultado deu negativo. O Lucas não tem AME. E ao mesmo tempo que foi um misto de alegria, nós começamos a nos perguntar, tá, e o que o Lucas tem? O que o Lucas tem? E começamos uma investigação de várias coisas, em vários lugares, vários exames genéticos, exames caríssimos, coisas que o plano não queria liberar, e a gente corre de um lado, corre do outro, vai fazendo uma coisa e outra, e vai tentando descobrir. E o tempo vai passando. No meio de todo esse processo, o tempo foi passando. E a gente tentando, vai numa médica, vai em outra. Deram um diagnóstico. Na terceira neuropediatra que a gente já estava em Vitória, ela falou, olha, vamos tentar um exame assim. Aí apareceu alguma coisa lá, ela falou, o Lucas tem essa doença. Uma doença chamada miopatia congênita. Sinceramente, até hoje, eu não sei nem o que ela causa. Mas diz a médica que ele tinha miopatia congênita. E ela falou, olha, da minha parte eu não tenho mais nada que fazer. Procurem algum outro especialista, busquem. Fomos a uma especialista. A especialista pegou, leu tudo e falou assim, o Lucas tem miopatia congênita. Eu falei, tá, me conta uma novidade, né? Fala aí, o que você tem diferente nisso? Não, eu vou fazer um laudo aqui, e eu lembro que esse laudo, ele
foi muito forte, doeu muito no nosso coração no dia, que ela falou, o Lucas tem uma doença progressiva, incurável, né? Teve mais alguma palavra que ela colocou lá, mas assim, oi? Irreversível. E quando ela acabou de escrever aquilo, eu e Ellen somos tão conectados, somos um. Na mesma hora, os dois no coração, assim, está repreendido em nome de Jesus. A gente não aceita isso, não. Não pela doença, não pela situação em si, mas pelas palavras que ali foram proferidas. A gente saiu dali e tal, quando a gente chegou no carro, ela olhou, falou, amor, você viu aquilo? Falou, vi, já repreendi na hora. Eu falei, então estamos juntos, estamos conectadinhos mesmo. Porque era algo que estava condenando o nosso filho ali. Contra tudo o que o nosso Deus pode fazer. E no meio desse processo, no meio de tudo que foi acontecendo, o Lucas tinha seus marcos de crescimento, e ele ia vivendo, sabe? E eram coisas lindas. Ô Ederson, vê se consegue passar esse vídeo aí. Ó que delícia, gente. Está sem áudio, não tem problema. No meio de tudo isso, ele ia crescendo e brincando, como se nada tivesse acontecendo, na pureza de uma criança. Sabe? E a gente vendo aquilo e falando, Deus, o Senhor tem um propósito muito grande na vida dele, tem algo muito precioso. E eu sei que o Senhor vai fazer maravilhas. Uma das coisas que eu sempre fui muito encantado com o Lucas é nesse sorrisão dele. Esse sorriso gostoso, gente. E com cada um ele tem uma expressão. Quando eu chegava em casa e eu brincava com ele, ele juntava os bracinhos e ria. E ria. Isso era algo, para mim, maravilhoso. Porque em todo esse processo eu continuei morando em João Neiva. Eu ficava lá de segunda até sexta. Voltava para casa nos finais de semana, ficava sábado e domingo. E logo na segunda de manhã, ou no próprio domingo de tarde, eu voltava para João Neiva. Então, os meus momentos com meu filho eram esses momentos que eu tinha. E a lembrança que eu carregava dele era essa, desse tempo tão gostoso que a gente foi vivendo. Mas o tempo foi passando e não haviam descobertas, não haviam situações que faziam e que levavam a alguma resposta do Lucas. No meio de toda essa situação, Deus já foi preparando e fazendo o propósito dele acontecer de uma maneira muito especial. E um outro propósito foi este lugar aqui, a Igreja Batista da Ilha. Desculpa, queridos. Um dia inusitado, eu falei assim, estou precisando de um serviço aqui em casa, e eu falei, gente, eu não sei porquê, mas só lembro do Rodrigo Reis, só lembro do Rodrigão. Rodrigão, vem cá. Aí, eu fui lá em casa, e começamos a conversar e tal, e ele falou assim, né, a gente falando do nosso tempo na missão, a gente caminhou junto, e eu falei, rapaz, mas por onde você está agora? A gente voltou para Vitória há pouco tempo, na verdade a gente está João Neiva e Vitória, e a gente precisa congregar. Ele falou, onde é que você está congregando? Minha sogra mora aqui perto, né? O apartamento dela ficava aqui. Eu falei, nós estamos ali. Ali aonde? Não, aqui, aqui pertinho. Eu falei, não acredito, Rodrigo, que você está saindo de Vila Velha e está vindo para cá. Ele falou, eu estou com irmãos muito queridos, eu estou com um povo maravilhoso. Maurício, o lugar lá é diferente. O povo busca a Deus de verdade. O povo tem um coração no Senhor de uma forma muito tremenda. Falei, então nós vamos lá. Mas eu sou desse jeito que eu sou, que você já me conhece, né? Quase não falo com ninguém, muito tímido, muito tranquilo. Mas a Ellen é um pouquinho mais retraída do que eu. E eu falei, pai,
para mim, eu entendo que onde o Senhor nos levar vai ter um propósito. Mas eu sou um com minha amada, então eu preciso que ela se sinta bem também, que ela fique bem. Então, mova o coração dela com relação a isso. No dia 30 de agosto do ano passado, no dia do aniversário do meu irmão, no meio da pandemia, Ellen veio aqui pela primeira vez. Eu estava num retiro de homens no interior de Minas, uma cidade chamada Cisneiros, uma cidade de primeira. Passou segunda, acabou, né, Rodrigo? Você já conhece essa, né? Não pega nem mal, pega resfriado, quem tirar sinal de Wi-Fi, telefone, rede móvel. Mas foi um tempo muito precioso. E Deus ali já fazia milagres. Deus ali já estava movendo o seu propósito, da gente estar aqui. Naquele domingo de manhã, eu estava naquele retiro e eu tinha feito uma oração, eu e Deus. Além de tudo que eu pedi com relação a Ellen, naquele lugar eu falei, Deus, eu não tenho propósito nenhum para mim aqui. Sinceramente, eu estou feliz com o Senhor por tudo que Ele já tem feito. Mas há uma dor no meu coração que é relacionada ao meu filho. Então, Pai, o Senhor é Deus, o Senhor pode fazer. E se o Senhor quiser, o Senhor vai curar o Lucas. Assim como foi com a filha do centurião, que a palavra de Deus nos ensina. Onde Jesus queria ir à casa daquele homem. E aquele homem falou, Senhor, não sou digno do Senhor ir na minha casa, mas basta uma palavra sua. Basta uma palavra sua. Minha filha será curada. E naquele momento, eu fiz essa oração ao Senhor. E no encerramento daquele dia, a gente foi fazer um tempo de oração. E o pastor que conduzia, ele falou, vamos orar aqui, quem quiser oração pode vir. Quando eu comecei a falar, pastor, eu gostaria que orasse, ele falou assim, não me fala nada. Você não tem que me falar por quê. Isso aqui é oração? Deus sabe o que você precisa, antes mesmo de você pedir. E estávamos reunidos com irmãos de vários lugares. Começamos a orar ali, foi um tempo muito gostoso. E no final desse tempo de oração, um irmão de Brasília, que eu nem conhecia direito, nós fomos nos conhecer ali, ele falou, olha, Maurício, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, eu não sei o que está acontecendo com seu filho. Mas eu tive uma visão enquanto nós orávamos, que seu filho era curado. E quando Deus me dava essa visão, Ele me deu a passagem do centurião. E dizer que bastava uma palavra dele, e basta uma palavra do Senhor, seu filho será curado. Aí dali eu só fazia chorar e agradecer ao Senhor. Porque algo da parte dele veio de encontro, uma resposta dele veio acerca da vida do Lucas. E qual é a conexão com isso tudo? Naquele mesmo dia, a Ellen veio aqui, à noite. E quando eu saí daquele retiro, quando o primeiro sinal apareceu, a primeira coisa que eu fui fazer, a gente lá num posto, né, Marcos, em Realeza. E aí eu falei, ô amor, papai curou o Lucas. Eu escrevi desse jeito. Claro, né, a nossa geração é de emoji, né? Então ela botou lá um monte de carinha chorando. E naquele momento aqui, ela disse assim, Senhor, essa semana Lucas vai ter um exame muito dolorido. Pensa num menino que virou um ratinho de laboratório, desculpa a expressão. Lucas deve ter mais de 100 páginas, pelo menos, de exames, procedimentos, de visitas médicas, de laudos, de altas. Por várias coisas ele já passou e nunca descobriram nada. Nada. A doença que eu falei, a miopatia. Nós fomos a Belo Horizonte, uma médica olhou aquilo ali e falou assim, gente, esses médicos lá não sabem nem ler exame. Está aqui, está dizendo que talvez pareça uma doença assim, mas não quer dizer que ele tem, não. Volta para Vitória e começa tudo de novo.
Eu falei, meu Pai do céu, amém, Senhor. Que o Senhor tem propósito nisso tudo. Porque o Senhor tem propósito nessas coisas. E desde a palavra de cura que Lucas recebeu, a gente nunca encontrou nada mais na vida do Lucas. Por mais difícil que seja aos nossos olhos naturais enxergar isso, por mais difícil que seja para nós não ver certas situações nele, mas a gente crê nesse Deus, o Deus do impossível, o Deus que trouxe o Lucas até aqui e nos permitiu estar aqui essa noite. E naquele domingo, Ellen fez uma oração. O Lucas ia passar por um exame chamado eletroneuromiografia. Só o nome ele já é dolorido. O exame, ele enfia agulhas em todo o seu corpo, aonde você tem músculo. E ele dá choque para ver se você tem reação. Simples, né? Simples demais. Tem um amigo nosso em comum que, quando eu falei com ele desse exame, ele falou que era o mais próximo, de repente, da visão dele humana sobre o inferno. Ele falou, Maurício, eu nunca senti uma dor tão terrível. E isso, ele fez o exame em uma das mãos, que ele estava perdendo os movimentos. Você imagina que o Lucas ia fazer no corpo todo. E a Ellen fez essa oração, falou, Deus, o Lucas já foi tão furado, ele já passou por tanta situação. Não permita ele passar por isso não, Senhor. Para que ele vai passar por mais esse exame dolorido? Já que o exame por si só ele não é conclusivo, ele precisa de várias outras coisas. E no outro dia, na segunda-feira de manhã, além da alegria da Ellen de chegar e falar assim, amor, encontramos o nosso lugar. É a Igreja Batista da Ilha, é ali que a gente vai congregar. Além dessa alegria, ela recebeu uma notícia, a secretária da médica ligou, falou, olha, a médica teve um imprevisto, ela teve um acidente, e vai ter que passar para uma cirurgia, e ela vai ficar fora, o Lucas não vai poder passar por aquele exame, tá, gente? Nós vamos cancelar e por tempo indeterminado. Não precisava a médica se acidentar, né, gente? Mas amém. Glória a Deus, porque o Lucas não precisou passar por isso, queridos. E mais uma vitória. E a gente nem imaginava aquilo que Deus já estava preparando nessa família linda aqui neste lugar. O tempo foi passando e as coisas começaram a acontecer com Lucas. Ali começaram a ter algumas intercorrências. As intercorrências do Lucas de internação começaram em maio. E na primeira internação em maio, eu ainda estava em João Neiva, e foi um período doloroso. Tive Covid, fiquei mais 20 dias aqui em Vitória, internado. Meu filho internado por um lado, eu por outro em casa em isolamento, e ela tendo que segurar tudo sozinha. Além de todos os dias, segunda a sexta, ela ter que ficar aqui com o Lucas, morando na casa da minha sogra, e eu lá sozinho em João Neiva. E quando eu voltei do Covid, eu conversei com esse meu supervisor e falei, olha, eu não sou de pedir as coisas. E eu sei que aqui é muito difícil, porque profissional em João Neiva é muito difícil de ter. Mas eu preciso voltar para Vitória. Eu preciso cuidar da minha família. Eu vou perder minha família se eu continuar aqui. E eu pedi a Deus isso. E mais uma vez Deus entrou com um milagre. Mais uma vez Deus entrou com uma providência. De uma forma linda. Um amigo que trabalhava em Resplendor, a unidade dele foi dividida, ele ia vir para Vitória, ele não queria ir para Vitória, sabe para onde ele queria ir? Ô, gente! Amém, queridos? O Senhor não é maravilhoso, gente? No meio de um acidente ferroviário, encontrei com ele, ele falou, rapaz, eu não estava com vontade nenhuma de ir para Vitória. E naquele dia eu já estava com a carta de transferência, e aí o meu chefe falou, aguenta um pouquinho que nós vamos mudar aqui. Ele falou, já sei, eu vou para João Neiva, né? Ele falou, como é que você sabe? Você conversou com alguém? Ele falou, não, eu sei. Eu sei porque tem um amigo meu lá que está precisando. E nós só invertemos.
E no dia 30 de julho, eu voltei para Vitória. E já voltei para Vitória numa condição em que meu chefe falou: olha, Maurício, eu sei do que você está passando, ouvi um pouco da sua história. Faz o seguinte, cuida da sua família, cuida do seu filho. Não vem trabalhar em campo, não. Eu vou pegar outra pessoa, eu vou colocar para trabalhar em campo, eu vou te colocar para cuidar de um processo a qual você vai poder ficar em casa. E em casa você vai poder dar uma assistência para a sua família. Olha como Deus é maravilhoso, gente. O propósito dele, ele cuida num detalhe. Só que Lucas foi tendo essas internações. Logo em julho ele teve mais uma. Em novembro, ele passou pela mais pesada de todas. No dia 1º de novembro, nós estávamos em casa, e foi um dia que eu lembro, acho que perto do feriado de finados, a gente reuniu os galácticos e mais uns amigos, e até o pastor e a Gabi estiveram lá, foi um tempo gostoso demais. A gente sentou para louvar e foi um tempo maravilhoso. Tadinho do pastor, perturbando a cabeça dele. O dia que tiveram um Vale Night, aí, ô pastor, vem para cá e tal. Aí foi, com muito carinho, com muito amor, foram lá. E aí Lucas começou a passar mal e foi internado. Naquela primeira semana, eles disseram que ele tinha uma virose. E Lucas estava ficando cada vez mais desnutrido, fraco. Ele ficou uma semana no hospital, voltou para casa. E no dia 9 de novembro, ele internou novamente. E foi, acho que, o período mais difícil que nós tivemos nas nossas vidas, em todo esse processo. Lucas entrou numa convulsão que não terminava. E a literatura diz que depois de 30 minutos, tem pessoas aqui que conhecem muito mais do que eu não sou médico, não. Mas algumas coisas eu busquei e pesquisei a respeito. 30 minutos depois, quando você está tendo uma convulsão que ela não para, a pessoa entra num estado chamado de estado de mal refratário. E uma médica, depois conversando comigo, ela falou que esse tipo de estado ela só tem 2 caminhos: ou a morte, ou uma lesão cerebral muito grave, e na maioria dos casos, um estado vegetativo. Foram as palavras que a médica disse a nós. Lucas convencional por pelo menos 48 horas. 48 horas. Você olhava o Lucas tremendo e se batendo. E aquilo era desesperador. E eles colocavam remédios e mais remédios e mais remédios. E Lucas não reagia de maneira nenhuma. Ele continuava convulsionando. E uma noite, quando a gente achou que parou, que ele estabilizou, eu fui para casa e Ellen foi render o plantão. E naquela noite, às 11 horas da noite, o meu telefone tocou. Eu falei, meu Deus, meu filho morreu. Meu filho morreu. Era o telefone da Ellen, e quem estava ligando não era nem ela, era uma enfermeira. Falou, Maurício, a enfermeira fulano, mas está tudo bem com o Lucas, mas a sua esposa está muito mal. Depois de tudo que Ellen tinha passado, tadinha, 2 internações sozinhas, vivendo todo esse momento com o Lucas, o corpo dela não resistiu. E ela entrou em estado de choque, um estresse profundo, que ela tremia, chorava, tinha taquicardia, tinha a sensação de que a pressão estava alta e que os batimentos estavam descompassados. E ela fez vários exames e não tinha nada. Ela saiu da UTI na cadeira de rodas, direto para um pronto-socorro, que ela não aguentava nem andar. E ali, mais uma vez, eu falando, meu Deus, como é que a gente vai suportar tudo isso? O que o Senhor quer de nós em tudo isso? O que o Senhor quer de nós? Depois desse período, Lucas começou a reagir. E ele, nesse período dessa internação, foram 65 dias
ali. E no dia 14 de janeiro, depois de várias situações, Ellen e minha sogra tiveram Covid, passamos o Natal em casa, só a gente, em isolamento, né, porque nem eu podia ir para o hospital por causa delas. E quem passou o Natal com o Lucas foi meu irmão, minha cunhada, que se dispuseram a estar com ele, numa ala isolado. O Lucas foi tratado também como uma criança com Covid. E depois disso tudo, no dia 14 de janeiro, o Lucas foi para casa. Contra todo e qualquer prognóstico médico. Contra tudo que se dizia que ia acontecer com ele. As ressonâncias cerebrais, nas imagens, não se mostrava nenhum tipo de lesão, nem nada. O Lucas tomou um medicamento de adulto para controlar a convulsão. E por conta disso, foi a única solução que a médica buscou, uma médica preciosa, mulher de Deus. E ela falou, eu estou em oração pelo Lucas e eu estou tentando tudo que eu posso. Tudo. E naquele momento, o Lucas conseguiu ficar controlado, ao mesmo tempo que a função hepática dele disparou. E algo que seria normal, não lembro os números, em torno de 100, 150, a função hepática dele foi para 3.600. E a médica olhava aquilo e falou, olha, esse menino ele vai acabar, o fígado dele vai parar. E se eu tirar o remédio, ele pode convulsionar de novo. E a gente lá todo dia, de joelho no chão e clamando, meu Deus, tem misericórdia. E no meio disso tudo, de tantas histórias, gente, assim, eu estou tentando resumir ao máximo. Umas coisas foram importantes e que a gente teve que fazer como família, né, meu amor? Eu lembro de um dia que a gente chegou lá, eles estavam buscando uma veia profunda, um acesso profundo. Ellen entrou no hospital, ela entrou no quarto, na UTI, e logo depois que ele entrou, a enfermeira chegou correndo e falou, pai, corre aqui. Sabe aquela coisa de todo dia você falou, vai morrer, não vai morrer, vai morrer, não vai morrer, morreu agora. E nós entramos, eu lembro da cena do Lucas, desligado de todos os aparelhos, deitado invertido em cima de uma maca, jogado, de braços abertos, e Ellen com a mão na cabeça dele. Eu entrei, aquela cena inesquecível. Eu falei, Lucas partiu. E a menina falou, não, pai, calma, ele ainda está vivo. Ele ainda está vivo. Mas nós vamos fazer um acesso profundo, porque as veias dele já não estão conseguindo pegar nenhum tipo de medicamento. E naquele dia, naquele momento, eu vi Deus bradar. Naquele dia, o Lucas renasceu. E naquele dia eu sentei, ajoelhei ali naquela cama junto com a Ellen. Falei, amor, não dá mais, eu não aguento mais. Eu orei e falei assim, Deus, eu quero fazer uma oração de entrega para o Senhor. O Lucas, ele é do Senhor, ele não é meu. O Senhor permitiu ele estar aqui comigo. O Senhor permitiu esse tempo precioso, 1 ano e 4 meses. E eu sou grato ao Senhor. Mas eu não aguento mais ver meu filho sofrer desse jeito. Então, pai, ele é teu, leva para os teus braços. Eu estou entregando o Lucas ao Senhor. A vontade do meu coração como um pai é tê-lo comigo. É ver esse menino crescer, correr, brincar. Mas eu não posso fazer nada. Eu também não quero vê-lo nessa condição, não. Então, Senhor, ele é teu. Leva para o Senhor. E dali, todos os milagres começaram a acontecer. Tudo quanto é coisa que era contrário dos médicos, Deus começou a trazer de volta. De todo aquele mal refratário, o Lucas parou de convulsionar. A função hepática dele foi melhorando. E as coisas começaram a acontecer.
E Deus começou a bradar. E eu vi meu filho abrir os olhos. Eu vi meu filho sorrir novamente. Eu vi coisas ali naquele hospital. Eu só sabia chorar e agradecer ao Senhor pela graça e misericórdia dele. E depois dessa internação toda, mesmo assim ele ainda passou por outras. Ao todo foram 10 internações. Lucas foi entubado pelo menos 3 vezes. E nessas intercorrências de intubação, algumas funções foram tiradas, né? Ele perdeu a memória de algumas funções. O movimento dos braços, a pega que ele tinha, né? Mesmo que fraquinha, mas ele deixou de ter. E eu destaco uma foto que está ali no meio, não sei se vocês estão vendo, acho que foi de junho ali, né? Ele dando um sorriso. Acredito que foi uma das últimas vezes que eu vi meu filho sorrir. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E se ele fez o Lucas chegar até aqui, ele vai restaurar isso nele. Tenho certeza disso. Que eu vou ver esse sorriso lindo novamente. Eu vou ver ele brincar comigo. Porque de tudo que ele já passou, ele está aqui hoje, é esse milagre, gente. Um milagre que surgiu de várias formas. Através da oração, através de um clamor, através do amor dos irmãos. E a gente não desiste dele. Não desiste, porque eu sei que ele já fez maravilhas, ele vai fazer muito mais. Você crê nisso, querido? Eu tenho a convicção disso no Senhor. E de uma maneira muito rápida, eu quero passar aqui com vocês, porque hoje, essa maneira que nós vivemos em família, como família, e o que nós aprendemos com Lucas em todo esse período. Algumas coisinhas bem rápidas. Primeira coisa que a gente aprendeu, a gente apreciar e ser grato ao Senhor em todas as coisas. Em tudo. Quando eu levanto de manhã da cama e eu ouço ele lá no quarto, eu agradeço a Deus porque eu levantei, eu agradeço a Deus porque ele está lá. Eu saio para trabalhar e eu volto, e quando ele está lá, é só uma maritacazinha. Eu agradeço a Deus porque ele está ali. Sabe, querido, às vezes nós perdemos a sensação daquilo que é precioso. Eu tenho um privilégio hoje de pegar esse microfone, de pegar a minha Bíblia, de falar. Vocês têm esse privilégio. Sabe, queridos, eu lembro que eu compartilhei isso com o Gabriel compartilhou isso no tempo que ele teve aqui, na palavra que ele ministrou. Sobre as coisas simples que a gente perde, aquele tato, sabe? Que você deixa de ver, você deixa de enxergar aquilo como a glória de Deus. Sabe qual é um dos meus maiores sonhos hoje? É poder pegar na mão do meu filho e andar com ele de mão dada. Poder correr com ele numa praia. Eu vejo as crianças brincando e correndo, e para algumas pessoas falam, meu Deus, esse menino não para de correr, esse menino não para de bagunçar. Foi o que eu falei para Gabriel, né? Na pandemia, quanta gente falando isso, eu não aguento mais, meu filho dentro de casa, estou doido para despachar para um hospital, para a escola, para algum lugar. E eu no meu coração falando assim, meu Deus, tá doido para ver meu filho jogando as coisas no chão, pintando essa pequeira aqui, quebrando trem, e eu, Lucas, vem cá, menino. Aprenda a valorizar, querido, as coisas que são mínimas. Aprenda a valorizar o dom da vida.
A gente é tão prepotente, é tão presunçoso, que a gente fala que a gente vai fazer, vai acontecer, e briga, e se põe numa condição de ódio, de raiva com o outro, por causa de coisa tão simples. E você não tem o poder de acrescentar um dia sequer na sua vida. Então aprenda a ser grato, aprenda a ver a vida de uma maneira diferente. Aprenda a olhar para as pessoas que estão ao seu redor e desejar um bom dia, abençoar a vida dessas pessoas. Paulo fala isso em Tessalonicenses: deem graças em todas as circunstâncias. Todas. Foi o que no hospital eu aprendi muito. Eu ajoelhava naquele lugar e começava a orar pelo Lucas e Deus falava: Maurício, levanta. Do Lucas eu estou cuidando. Olha ao seu redor. Você tem pessoas aqui neste lugar que precisam ouvir o Evangelho, que precisam de entender essa graça do Senhor. E Deus me levava a agradecer cada dia, cada momento, cada situação, cada olhar do meu filho, cada gesto. Esses dias você está levantando o pescoço aqui no culto, acho que você pegou, né, Lia? Coisa linda, Lia estava ali fotografando, a gente estava aqui, e Lucas está olhando para mim, ele está assim, ó. Falei: isso, filho, levanta esse pescoço, meu filho, reage. E ele tendo esse poder de reação, isso é motivo de alegria, meus irmãos, porque Deus é quem faz essas coisas, Ele tem o poder de fazer. A gente aprende também, querido, uma das coisas que nós aprendemos com Lucas, além de sermos gratos em todo o tempo, em ter a nossa fé e esperança renovada no Senhor a cada dia. A carta aos Hebreus fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquelas coisas que nós não vemos. Então a gente tem uma convicção no nosso coração. Amém, filho? Eu vi um manifestado dele aí, hein? Glória a Deus, hein? Nós temos essa certeza. Todo dia que a gente tenta desistir de alguma maneira, Deus manda uma palavra, né, meu irmão? Há pouco tempo atrás, a gente estava começando a conformar com certas coisas. E, gente, vocês não têm noção de como é pegar, como foi montar essa apresentação. De ver coisas do Lucas, do passado, que ele fazia e hoje ele não faz mais. De pegar situações e de ver ali, de você manipular fotos e momentos que a gente viveu. Acho que eu já não estou nem chorando tanto, porque nós já choramos muito em casa por conta disso, né, meu irmão? E quando a gente se conforma, a gente fala: Lucas vai ser assim mesmo e tal. E eu em casa um dia chorando, então umas 2 semanas, né, meu bem? E aí, Ellen recebe uma mensagem e já me manda chorando: amor, olha isso. Eu já estava orando, falando: Deus, amém. Lucas é assim, vai ser assim. E é para a glória do Senhor desse jeito. E toda vez que minha esperança, minha fé começa, Deus vai lá e manda algo. E uma adolescente, pouquíssimo contato com a gente, tem mais contato, a família sim, mas adolescente, vocês têm filhos adolescentes, sabe o que é isso? Um adolescente chegar para você e falar assim: eu tenho uma palavra aqui, um sonho que eu tive para poder entregar. Ô, gente, tá raro, tá? Mas aconteceu, porque é que Deus que move, sabe, Gabriel? E a criança cheia de vergonha, toda tímida: tia Ellen, eu queria dizer para você que eu tive um sonho lindo. Eu acordei até cedo, não costumo acordar cedo, eu acordei cedo, toda eufórica. Eu tive um sonho lindo e eu sonhei que vocês estavam andando com o Lucas de mãos dadas. Você, o tio Maurício e o Lucas. E o Lucas estava curado. Deus não é Deus de brincadeira, gente. Ele não move corações e propósitos só para alegrar o nosso ego. E se Ele tem promessa, Ele vai fazer. Quando que vai acontecer, Maurício? Não sei. Como que vai acontecer? Eu não sei. Mas eu sei que vai acontecer. Porque a minha fé não está firmada nas coisas que eu posso ver, está firmada num Deus que tudo faz por nós.
E é nele que eu tenho essa certeza, é nele que eu tenho essa convicção. Porque o propósito dele é muito maior do que qualquer coisa nessa vida, do que os meus olhos podem ver. Ainda que hoje eu veja o meu filho regredir, ainda que eu veja os momentos mais difíceis da vida dele, ainda que hoje eu só veja ele chorar, mas eu sei quem é o meu Redentor, e ele vive, e ele tem o poder de fazer muito mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Então é essa fé que nós aprendemos a ter. Aprendemos também a confiar na provisão do Senhor. Queridos, vocês imaginam, idas e vindas para o hospital, correria, eu voltei para Vitória, e assistência daquilo, o home care, ele fornece uma série de coisas, mas tem muitas coisas que a família tem que fornecer. Tem coisas que o plano não cobre. E eu falo para vocês, quando você faz a conta, não bate nunca. Eu já desisti de fazer conta. Desisti mesmo. Agora, Deus não deixou faltar nada. Nem um remédio, nem um alimento, nem a casa, o sustento, o cuidado. Todas as vezes que a gente precisou de alguma coisa, Deus proveu. No auge da internação do Lucas, eu tive que vender meu carro para pagar, custear as coisas. Acabei de vender meu carro. Um amigo virou e falou assim: Maurício, eu tenho um carro aqui, eu estou no meio dessa situação da pandemia, eu não vou usar não, está aqui, ó. Entregou o carro zero que ele tinha lá. Quando eu precisar, eu pego de volta. Não era luxo, gente. Era necessidade de ir e vir no hospital, de buscar coisas, de prover coisas para a nossa casa. A gente faria isso de ônibus sem problema nenhum. Mas Deus sabia da nossa necessidade. A gente tem uma providência linda, usou a vida do meu pai, numa causa que ele tinha que receber, e falou: filho, está aqui, ó, eu saiu um dinheiro aqui, eu comprei um carro, toma aqui, nós estamos aí felizes da vida. Nunca faltou. Nunca faltou. Nunca faltou. Quando a gente está lá de joelho desesperado e Ellen chega para mim com aquela cara que eu sei, fala: amor, o trem está feio. Eu falo: filha, joelho, vamos lá, vamos orar. E de repente alguém fala assim: ó, querido, Deus tocou no coração aqui, eu quero abençoar a sua vida. Deus moveu o coração de uma irmã muito querida que está aqui, na rifa do Lucas. Moveu numa campanha de contribuição. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque da nossa parte, a gente não merece nada. Deus une propósitos e cuida nos detalhes. Nunca nos faltou nada. Os irmãos sempre nos abençoando, a igreja nos abençoando. E a gente vivendo pela fé a cada dia. A gente aprendeu a ter o valor da comunhão, gente. Não só em servir, porque o nosso propósito sempre foi esse, a gente sempre entendeu isso. A minha vida, a vida da Ellen, a vida do Lucas, é uma vida que a gente entregou nas mãos do Senhor e fala: Senhor, para onde o Senhor nos levar, a gente vai servir ao Senhor de todo o nosso coração. Mas quando nós chegamos aqui, Deus falou: agora é tempo de eu cuidar de vocês. Vocês não imaginam, vocês não têm a noção, a dimensão de como eu, Ellen, Lucas, minha sogra, toda a minha casa, foi cuidada, foi abençoada, foi amada, foi acolhida por essa igreja. A gente, assim, não pode nem citar nomes para não ser injusto. Que Deus fazia de uma forma tão preciosa, tão graciosa, das visitas que a gente recebia, sabe? Das vezes da gente chegar aqui na igreja e desculpa, gente, a gente está chegando no meio de uma pandemia, todo mundo de máscara. Você é o pai do Lucas, você é a mãe do Lucas, Deus te abençoe, eu oro por vocês, eu pago um preço por vocês. A gente está aqui junto, o que você precisar, nós estamos aqui. Da gente ser mimado, gente. Chegar bolo lá em casa. Ô, gente, coisa linda. Aqui, ó, estamos mandando um bolinho aqui para vocês, porque vocês são preciosos demais e a gente ama vocês. Da gente ser abraçado, sabe? Família linda ali que está aqui, que acompanha a gente em tudo.
Vocês são preciosos, viu, minhas irmãs? Vocês são preciosos, vocês sabem disso. Quanto que vocês oram, quanto que vocês estão aqui, torcem por nós em tudo. As pessoas fora, na internet, no dia a dia, sabe? Quando você recebia aquelas mensagens de carinho, então, o cuidado de Deus na comunhão, ele é muito precioso. E a gente recebeu isso. E só no corpo, só na unidade a gente pode receber isso. E isso foi mais um dos aprendizados. E o último aprendizado que eu queria trazer. Tudo que aconteceu para nós, tudo que tem acontecido, tem um propósito eterno, um propósito no Pai. A doença do Lucas, a situação do Lucas, nos fez nos aproximar de Deus, nos fez estar aqui entre irmãos tão queridos e amados, nos fez receber esse amor. E nos deu o privilégio de testemunhar e de levar esse amor na vida de muitas pessoas. Através dos boletins, dos diários, das coisas que a gente compartilha. Eu recebo mensagem de gente e oração de pessoas que eu não sei nem de onde, que eu não tenho nem ideia. Falando, olha, Maurício, aquela mensagem, ela foi um bálsamo no meu coração. Porque eu estava naquele dia, naquela situação. E Deus usou aquela palavra, Deus usou aquele momento do Lucas para poder mudar aquele meu dia. A gente tem recebido vários testemunhos de pessoas e temos tido a oportunidade, no meio da dor, de ser sal da terra e luz do mundo. No hospital nós tivemos experiências tremendas. Algumas Hermilton com a gente lá, né, pastorzão? Vários irmãos queridos. De pessoas que estavam ali sofrendo com a perda, sofrendo com a dor. Crianças que morreram. Pais que não tinham mais o que fazer. E a gente teve a oportunidade de chegar junto, de orar, de partilhar. Deus nos deu uma oportunidade tão preciosa de ter família junto conosco, que a gente pôde trazer até para dentro da nossa casa. Porque naquele momento eles não poderiam continuar ali, com o filho internado na UTI, eles moravam longe. E não tinham como ficar ali. E Deus nos deu o privilégio. Porque a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa, e a gente está recebendo muito mais. Nós somos tão abençoados com a presença deles na nossa casa. Tão abençoados. Então, gente, olha quantas coisas que Deus nos dá a oportunidade, às vezes estão no nosso redor. E às vezes a gente fica olhando para o nosso umbigo, falando assim, não, Deus, mas é a minha dor, o meu momento. Eu aprendi uma lição nesse tempo que foi muito forte. De não ficar questionando Deus o porquê ou para quê. Mas toda vez que a gente passa por uma situação, eu falo, Deus, é para quem? Quem vai ser alcançado agora? Quem vai ver a luz que há em nós? Quem vai ver o reino? Quem vai ver o propósito? É essa médica, essa enfermeira, essa técnica que está dentro da nossa casa. São as pessoas que estão frequentando aqui, é o porteiro do meu prédio, é o meu vizinho. É aquele momento que meu pneu furou e aí apareceu uma pessoa. Quem precisa ver a glória do Senhor que há em nós? Lembra daquele cego que eu falei no começo? A vida dele tinha um propósito. Uma cegueira de uma vida. E que naquele momento a glória do Senhor se manifestou. E é nesse Deus que eu creio, querido. É esse Deus que eu sirvo. E esse Deus me fez filho com um propósito eterno muito maior do que só trabalhar, do que só ter minha casa, do que só ter as coisas. Mas Ele me fez para ser sal e luz cada dia. Esse propósito eterno trouxe a gente até aqui essa noite. Para você que está aqui presencialmente, para você que está ouvindo na internet. Para você entender que no meio disso tudo, do que vivemos com Lucas, desse milagre que nós estamos aqui agradecendo, há um propósito maior em Deus, para que você conheça Deus verdadeiramente,
muito mais do que só a religião às vezes te leva, muito mais do que só uns cultos de domingo, muito mais do que reuniões. Mas você é filho, querido. Você é um filho amado e tem um propósito maior em Deus, muito além do que você pode imaginar. E eu queria orar nesse momento. Queria que a Amanda viesse aqui, pastor. Queria que você viesse aqui para fazer essa oração. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a refletir. O que você tem vivido até hoje? Qual é o seu propósito? Às vezes, muitas das coisas que eu falei aqui essa noite não fizeram sentido nenhum, porque você ainda não conheceu Deus nessa essência. Então não sou eu que estou fazendo, não sou eu que vou fazer nada, mas existe um Deus que te ama, que cuida de você, Ele está aqui essa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você essa noite entendeu isso, eu quero que você ore, onde você está. Se você quiser depois conversar com a gente, procurar no final, a gente vai estar aqui aberto a orar, conversar com você, né, pastor? Vamos estar junto nisso aí. Mas eu quero que você ore, faça essa oração, fala: Deus, eu quero conhecer o Senhor na sua essência. Eu quero conhecer esse Jesus que esse povo está falando aí. Você na sua casa que nos assiste, se é a primeira vez que você está vendo isso, eu quero te dizer que existe um Deus que te ama, que a sua vida tem um propósito eterno, um propósito lindo, que você não está aqui à toa, que você não está assistindo isso à toa. Deus quer falar com você, Ele quer se manifestar, Ele quer se revelar a você. Abra seu coração para Ele nessa noite, em nome de Jesus. E você também que está aqui essa noite, que você conhece esse Deus, que você caminha junto, mas que você precisa ainda entender que a sua vida tem um propósito eterno. Querido, ore agora. Fala: Deus, revela o teu propósito. Eu estou vivendo um momento de dor, mas eu sei que tem um propósito do Senhor nessa dor. Eu estou vivendo um momento de dificuldade, mas eu sei que tem um propósito do Senhor no meio dessa dificuldade. Eu estou vivendo um momento tão difícil na minha família, mas saiba que Deus, Ele cuida de você nos mínimos detalhes, e o propósito dEle é eterno. Ele vai se cumprir, independente da circunstância, querido. Ore ao Senhor agora, peça isso a Ele. Pastor, eu queria que você orasse pelos amados. Daqui a pouco a gente vai fazer um encerramento, mas eu quero te agradecer de coração por tudo, viu? Muito obrigado, querido. Obrigado por tudo, viu? Vamos orar então, irmãos. Senhor, nós te somos gratos nessa noite. Reconhecemos nesse momento a sua presença, o teu poder que permeia os nossos corações nessa noite. Obrigado a Deus por tudo aquilo que ouvimos, pelo testemunho dessa família que tanto nos inspira. Deus, continue a abençoá-los. Continue, Deus, a fortalecê-los a cada dia. Que os olhos deles continuem voltados ao Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Por vários meses, ó Deus, oramos por essa família, em especial pela vida do Lucas, Pai. Obrigado, ó Deus, pelos milagres até aqui compartilhados, pelos moveres do Senhor que até aqui participamos. E mais uma vez, Pai, nós colocamos a vida do Lucas nas Tuas mãos. Nada lhe é impossível. O Senhor tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso colocamos o Lucas mais uma vez diante de Ti. Alcance-o, ó Deus, com a Tua graça, com o Teu poder.
que a palavra do Senhor liberada sobre esta vida, sobre esta família, se cumpra, Deus, integralmente em nome do Senhor Jesus. Nós não somos daqueles que olhamos para trás e retrocedemos. Nós somos daqueles que olham adiante, e o nosso olhar se volta a Ti nessa noite. Pai, abençoe todos que estão presentes aqui nessa noite, aqueles que nos acompanham pela internet. Que esse Cristo que nessa noite foi proclamado e exaltado seja o centro dessas vidas, porque não há outro caminho que nos leve para pertinho de Ti, ó Pai. A Tua palavra nos ensina que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, o caminho. Por isso nós entregamos essas vidas que nos ouviram nessa noite diante de Ti. Deus, que elas depositem a fé no Senhor, que elas venham nascer de novo, que elas venham experimentar essa paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, pelo pequeno Lucas que tanto nos ensina, por essa família que tanto nos abençoa, que nos fez, ó Deus, por muitas vezes dobrar os joelhos diante do Senhor e reconhecer que só o Senhor é Deus. Nos levou à oração, nos levou a nos humilhar diante de Ti. Deus, Tu és maravilhoso e não há outro Deus além de Ti. Obrigado, Senhor, por aquele primeiro dia que a Ellen esteve presente aqui entre nós. Obrigado, ó Deus, por essa família no nosso meio, Pai. Somos igreja, somos Teu corpo, somos uma família. Em muitos momentos que lhes faltaram forças, as lágrimas eram abundantes, a fé parecia escoar pelo coração, mas o Senhor usou inúmeras situações, inúmeras pessoas para trazer de volta, Pai, porque o justo Deus vive pela fé, não por aquilo que os olhos naturais veem. O justo vive pela fé. E essa família nos ensina isso tantas vezes, Pai. Obrigado por essa noite maravilhosa, quando nos reunimos aqui para louvá-lo, para expressar a Ti o nosso amor, a nossa devoção, a nossa paixão, o quanto nós amamos o Senhor, a Sua palavra, ainda que estejamos diante de situações tão difíceis, mas os nossos olhos se voltam a Ti. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse testemunho maravilhoso de fé, de esperança e de amor, tão visíveis, tão perceptíveis nessa família, Senhor. Muito obrigado. Transforma as nossas vidas. Queremos viver para a Tua glória, Jesus, a cada dia. Assim nós oramos e assim cremos nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pastorzão, só queria chamar, vem cá, minha sogra, vem. Queria trazer aqui o nosso lindo, né? Falamos nele a noite toda. Queria também chamar meus pais, meu irmão, cunhada, vem cá. A gente quer agradecer. A gente queria, né, um culto de gratidão, culto de ação de graças. E nós, como família, isso.
chegou entregando o manto já, né? Isso, filho. Glória a Deus. Essa é minha família natural. E nessa noite, como família, nós queremos agradecer a essa família. A família da ilha, a todos os amados e queridos irmãos, aos amigos, aos preciosos que estão aqui essa noite, amigos de longa data, amigos de tanta caminhada. Não vou entregar a data, viu, para não entregar a idade, mas já tem muito tempo. Aos queridos todos que estão aqui, que são pessoas muito preciosas, aqueles que estão em casa também, que oram por nós, que intercedem, que investem em nós. A gente quer agradecer com uma oração, né, meu amor? Obrigado por tudo, Pai, muito obrigado. Tua palavra diz, meu Pai, que no amor, Senhor, o Senhor se manifesta, que o Senhor é o próprio Deus de amor, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, e eu te agradeço pela vida dos meus amados irmãos, Senhor. Obrigado por essa igreja, meu Pai, que nos acolheu com tanto amor e carinho, e tem, Senhor, permitido, meu Pai, da gente compartilhar, da gente dividir o nosso fardo, Senhor, com eles. Obrigado, Senhor, por cada um. E eu peço, Senhor, retribua com chuvas de bênçãos, bênçãos sem medidas, aqui na família da ilha, na vida dos meus amados amigos, na vida dos meus amados irmãos, amigos de trabalho, todos aqueles que de alguma maneira oram e intercedem por nós. Deus, retribua de uma forma especial, Pai. Retribua de uma forma abundante na vida dessas pessoas, meu Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te bendizer e dar graças, meu Pai, pela vida do nosso amado. Obrigado, Senhor, porque eu sei que hoje eu e Ellen testemunhamos acerca dele, mas eu sei que chegará o dia que o próprio Lucas vai poder compartilhar e vai falar da sua trajetória, da sua caminhada. Nós te bendizemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.